galera, eu mandei a nota no Classroom. Ah, sim, verdade. Eu já mandei as notas no Classroom. Quanto que valia? Então, quando eu mandei essas notas no Classroom, eu coloquei lá a sua nota dentro de 75, mas eu tive que refazer todo o cálculo, na verdade o Excel faz isso para mim, porque a nota da prova dissertativa é o quê? É 1 ponto, não é isso mesmo? E aí, quem teve nota lá, eu vou reentregar essas notas para vocês, vocês vão ver que tem algumas provas. Às vezes você recebeu aí um 0 e já sabe qual é o motivo. E o pessoal que recebe a nota, por exemplo, se você recebeu lá 80 em 100, né, eu coloquei lá a prova valendo 100, significa que você fez 0,8 em 1. Beleza? Ali está a sua nota percentual, é o que vai ser entregue para vocês depois, tá legal? Mesmo a galera aí que recebeu a nota pelo Classroom, vocês vão receber a notícia de novo depois, tá legal? Muito bem, companheiros, esse não é o nosso alvo principal, não, mas eu queria conversar com vocês aqui sobre outras coisas aqui, né? A gente continua finalizando o nosso processo todo, a gente continua, né, finalizando esses capítulos, apesar de daqui a pouco a gente chegar em recesso, tudo que a gente estuda em leis de Newton agora, né, o que a gente estudou de leis de Newton até chegar aqui, a gente vai continuar usando, inclusive no próximo caderno, na próxima apostila. Lá a gente vai trabalhar com situações, por exemplo, dinâmica de movimento curvilíneo, né, por exemplo, situações que envolvam que o atrito participa, né, dos diagramas de força. Por isso que é importante a gente entender tudo que está aqui agora, inclusive a aula de hoje aqui com vocês. Deixa eu ver aqui, ó. Então, tá certo aí o lance da dissertativa, galera? Deixa eu ver aqui, ó. No caso que tirou total, continua tirando total, claro, né? A forma seria isso mesmo, Júlia, 100 em 100. Quem tirou total fez 100 em 100. Significa 1 ponto, né? 100 dividido por 100 dá 1. Legal? Aí eu coloco lá também mais uma orientação para você não se perder. Aí a nota que você receber agora é o que a gente vai lançar. Legal? Na grade. Fechou? Então, bora lá comigo. O que eu quero fazer com vocês aqui hoje? Ó, o nosso assunto é rápido, e aí, tendo tempo, a gente pode dar uma olhada em alguma questão dissertativa. O total que eu postei antes, se não me engano, foi 75. Eu tinha colocado, foi um erro meu. Eu tinha colocado sua nota como, aliás, a nota máxima, né, o total da prova como 0,75. Mas não, ela vale 1 ponto inteiro. Né? Por isso que eu vou reentregar as notas para vocês com essa correção aqui, né, da identificação das provas clones. Aconteceram provas clonadas. E, ok, somos estudantes, né? Isso aí a gente conversa em outro momento. Vamos lá. Ó, isso aí, isso aí. Vamos lá, então? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, que isso vai começar o nosso assunto de hoje, tá? A gente ainda tem um assunto, tem matéria para hoje, temos matéria para o resto da vida. A matéria preenche o universo, a gente sabe disso, né? Vocês são feitos de matéria, então não faz mal a gente ter matéria hoje. Só que não, só que sim, né? Vamos lá, eu vou apresentar para vocês uma ideiazinha que a gente já conversou. Acho que a gente já viu aparecer talvez nos nossos diagramas de força, a gente já viu aparecer aqui a tal força elástica. Ela está descrita dentro do seu módulo também, o seu módulo A0, me enganei, mas A04, não é isso? Se não me engano, é isso mesmo, né? Deixa eu só conferir aqui, ó. Porque do jeito que eu tô enganado ultimamente, é isso mesmo. O módulo A4 tá certinho aqui, ó. Já sim, tá na apresentação para vocês aqui, não tá? Já estou compartilhando. Ok, deixa eu ver aqui, ó. Muito bem. Galera, então vai ficar assim, ó. Vamos lá? Deixa eu conversar com vocês aqui, então. A gente vai continuar esse assunto aqui, ó. Matéria demais é ruim, né? Olha aí, um cara todo feito de matéria falou comigo que matéria demais é ruim. Cara, então, peraí, não faz sentido para mim.
Ah, é, se eu continuar a matéria, vai confundir vocês ainda mais. Meus queridos, não falem isso com o professor nunca. Todas as vezes que eu entro com vocês aqui nessa aula, tá? Com, por exemplo, vamos falar um pouquinho mais. Por exemplo, hoje, leis de Newton, não quer dizer que eu quero confundir ainda mais vocês. Na verdade, isso aqui vai desconfundir. Acontece que a gente ainda vai passar muito tempo estudando leis de Newton e cada toque que eu dou desembola mais um pouco o novelo. Beleza, galera? Por favor, não digam que matéria demais te confunde. Na verdade, matéria demais te esclarece, maluco. Beleza? Ô, Otávio, Pois eu, não. eu acho que é no sentido assim, que se você corrigir as questões antes, a gente vai ficar com aquela parte ali da matéria mais clara e aí vai facilitar pra gente entender a continuação. Entendo. Na verdade, eu fiz uma troca de acordo com a prioridade que a gente tem, né? Então, a gente pode fazer assim, ó. Vamos combinar aqui. A gente pode sim resolver a prova dissertativa. A dissertativa, o simulado, eu acredito que não, por conta da ordem que eu tenho aqui. Prova dissertativa, ok. Mas aí a gente fica com um acúmulo, né? Apesar de semana que vem vocês não estarem envolvidos, né, com prova, mas aí fica acumulado. A gente vai ficar com 2 tópicos para a semana que vem. É um tempo curto, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ah, que lindo, hein? Uma revisão de todo o assunto desde o começo da quarentena. Isso é meio pegar a gente assim, com. Como é que fala? Pegar de surpresa, né, galera? O que a gente tem feito desde a quarentena até hoje não é algo que eu possa, assim, olha, em 15 minutos resumir para vocês, não. Mas veja bem, desde o início da quarentena, a gente falou de. A gente entrou na quarentena falando de operações com vetores. Daí a gente falou de movimentos combinados, né? Movimentos que são. Dá, em 20 minutos dá, né? Toda a quarentena em 20 minutos, assim como resumir toda a sua vida em talvez 6 minutos, né? É mais ou menos igual. A gente falou de movimentos de projéteis, a gente falou de. Eu não tenho roteiro aqui. Até o fim de semana. Então, tá parecendo aqui que a gente está conversando aqui sobre, né, ter mais aula, ter menos aula. Parece que a gente está meio brincando com isso. Resumiu a vida em 20 minutos, né? Realmente não dá. Mas falando sério aqui, falando muito sério com vocês, galera. Aliás, eu acho que eu vou até compartilhar com vocês aqui um sentimento que vocês têm, tá? O tempo que a gente tem nesse encontro é muito curto. É muito curto. Veja bem, até eu admitir vocês, até a gente dar aquela introdução, até a gente conseguir. Agora são 11h20, normalmente eu consigo fazer isso até as 11h10, né? Colocar todo mundo para dentro da sala e colocar a nossa apresentação. Normalmente se come 10 minutos da nossa aula e a gente não tem 1 hora, a gente tem 50 minutos. E ainda tem, né, tem a chamada, ou seja, tem toda a estrutura da aula que me deixa um tempo muito pequenininho para mostrar a parte teórica para vocês. Olha, a teoria, olha como se faz, né? E aí como é que eu vou resolver também exemplos e tal? Isso aí vai se encurtando. Seria interessante, sim, em alguns momentos, a gente fazer um encontro, né, para resolver problemas, para a gente ver como é que essas coisas são cobradas da gente em provas, em vestibulares, inclusive nas provas de vocês. Isso, o assunto é curto. Até por isso, olha só, todo o assunto que eu passo para vocês, eu não passo de maneira muito aprofundada e com muitas raízes, com muitas, saca? Eu estou simplificando, eu estou deixando, sim, o assunto um pouco mais fácil para vocês, na hora de conversar aqui sobre a parte teórica, claro, né? A gente está resolvendo atividades que não estão mergulhando muito fundo, né, naqueles níveis de dificuldade, ou seja, a gente não está chegando, né, naquela performance nível ITA, por exemplo, para fazer prova, mas a gente está dando conta de fazer o nosso papel, né? A gente não vai chegar lá, né, nesse nível ITA, claro, né, com um tempo curto, mas a gente pode, talvez, as atividades não, realmente, essas não são as atividades difíceis, né? Existe um universo um pouco mais complexo,
E, por enquanto, se vocês estão achando apertado, né, esse universo agora, é sinal de que a gente tem que fazer alguma coisa, porque o que a gente está vendo aqui agora não é o nível profundo. Legal, legal? Aí o pessoal tá falando aqui, misericórdia, e ok, galera, física é um dos assuntos que vai deixar saudades no seu coração quando passar esse ensino médio, né? Vocês vão ter saudade de olhar assim e falar assim, nossa, aquilo dali era complexo, e o professor falava que não era, era o básico. É assim mesmo, galera. Tá doido, o professor tá doido, imagina. Não, física é legal, física é legal. Dá trabalho porque a gente está trabalhando, a gente está mexendo com um monte de regra, né? Regras sobre como funciona o movimento, sobre como funciona a interação, sobre força, não é isso? Eu lembro que nos nossos primeiros encontros, primeiros anos, as duas turmas, Júpiter e Saturno, eu lembro que nesses primeiros encontros a gente discutia, né, o que a gente sabia sobre noção de distância, noção de número, noção de, né, algarismos significativos. Não, a gente trabalhou com ordens de grandeza, com notações científicas. Então parecia que aquele universo era todo muito simples, mas ali a gente estava pegando ferramentas para usar agora. Muito bem, então, vamos lá, vocês querem fazer então, ó, vocês topam fazer assim? A gente cancela o assunto, né? Tipo, eu ia mostrar para vocês aqui o assunto, a gente pode deixar para o próximo encontro. Resolvo com vocês agora. Cancela, né? Resolvo com vocês agora a atividade dissertativa. Eu posso até apresentá-la para vocês aqui. Vamos fazer isso? Não acho uma ideia de toda ruim, não. Na verdade, só inverte a ordem de prioridades, né, que eu tinha escolhido para vocês. Vamos lá, eu vou pegar a prova de vocês. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa é, na verdade, classificar bem demais, né? É uma ideia de tortura, né? Nós vamos nos torturar com mais física aqui agora. Vamos lá, companheiros. Eu vou achar aqui com vocês. Vou encontrar com vocês a prova dissertativa que está aqui, ó, na sua pasta aqui, ó. First Bimestre 2. Entrou. Aham. E ok. Aí eu tenho a prova aqui, eu vou abrir a prova e compartilhar com vocês. Vamos lá? Então tá aí, ó. Galera, é só a confusão, porque, puxa vida, mano. É isso. Tá aí. Partilhei. Eu vou tirar essa aba aqui. Então, essa é a sua avaliação. Deve estar aí na apresentação para vocês. Essa aí é a sua avaliação dissertativa, né, que rolou na semana passada. E aí, como eu falei aqui, ó, no nosso primeiro problema aqui, a gente já tem na verdade, deixa eu dar uma reduzida aqui, ó. Beleza, vamos lá comigo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar essa questão aqui exposta para vocês na apresentação e deixa eu ver aqui, ó, tá apresentando, né? Tá de boas. E aí, vocês dêem uma olhada aí na apresentação, por favor, o que é pedido aí nessa questão. E aí eu vou abrir uma outra câmera para a gente resolver isso aqui no quadro, pode ser? Vamos lá, então. Opa. Galera, eu vou só fechar aqui a câmera por enquanto, o microfone, mas eu estou ouvindo se alguém. Pois é, o áudio parou por um instante, Matheus, mas é porque eu estou arrumando a câmerazinha aqui, eu vou resolver no quadro essa questão com vocês, aliás, algumas delas. Legal, legal?
Aí, acredito que não vai. Ah, não! É assim mesmo, velho. Toda hora eu penso que eu não vou dar uma microfonia na sua cabeça e eu dou sim. Aí eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Vocês conseguem alternar a tela e ir lá na apresentação. Você pode ver qual questão que eu estou fazendo, mas na lista de participantes você vai ver que tem dois primeiros lá. Tem o primeiro ano foco, que na verdade sou eu. São duas câmerazinhas minhas aí, ó. Provavelmente está conversando com vocês aí. Fixa ela e vamos lá ver aqui, ó. O primeiro problema aqui, ó. Tá boa demais. Nossa, mentira. Não, pra mim eu tô achando que tá ruim demais. Mas sabe o que que é isso? Internet, mano. Pode ser minha internet ruim. Puxa vida. Ah, ficou bom, né? Tá bem melhor? Talvez eu consiga até melhorar mais ainda agora, ó. O seu primeiro problema lá da dissertativa, primeira questão dissertativa, primeira questão dissertativa. Então, lá na sua prova, tinha uma situação, ó, tá aí, né? Eu fico até mais bonito assim, não fico? Só que não. Então, a primeira questão colocou lá pra gente aqui o seguinte, ó, você deve ter aí na apresentação um sistema com um dinamômetro, e o dinamômetro, você lembra que é um medidor de força. Não é isso? Normalmente ele tem uma molinha ali no meio, e aí quando a gente consegue esticar essa molinha de acordo com o tamanho dela, a gente sabe quanta força está sendo feita no eixo da mola. E aí ela estava sustentando aqui dois bloquinhos, né? De acordo ali com a nossa figura. Tinha um bloquinho aqui em cima sustentando o outro bloquinho aqui embaixo, né? Então tem um cabo que une esses dois caras aqui. E aí, olha só, a gente só vai conseguir fazer, se não me engano, esse é o X e esse aqui é o Y, né? Vamos conferir. É isso mesmo, ó, X e Y. E aí é dito pra gente o seguinte, ó, deixa eu falar com vocês, ó, o bloco X é preso a um dinamômetro que indica 60 newtons. A leitura dele aqui é essa, ó, 60 newtons. E ele foi acoplado, né? O X e Y são acoplados através de um fio ideal e o sistema mantém o equilíbrio preso ao teto. Tá legal. O primeiro item pede para a gente determinar a intensidade da força resultante sobre o bloco X. Intensidade da resultante. Vem cá, o bloco X, né? Eu vou buscar lá no enunciado, né? Que ele diz o seguinte, olha, a última frase do enunciado, o sistema se mantém em equilíbrio. Equilíbrio, galera, equilíbrio significa o seguinte, a força resultante sobre o corpo é zero. Certo? Então, aqui ninguém teve problema com isso, né? Se o corpo está equilibrado, a força resultante é zero. Como assim? O dinamômetro leu 60 newtons porque o cabo, a corda, está puxando o gancho do dinamômetro para baixo com a força de 60 newtons. E o corpo X, está vendo aqui, olha, é puxado para cima por uma força de 60 newtons também. Na verdade, o que puxa esse bloco para baixo vai juntar o seguinte, olha, a tração do cabo mais, vamos chamar aqui de tração e peso. A soma dessas duas forças para baixo vai dar 60 também. Então, o que eu queria era isso, ó, letra A. Qual que é a força resultante sobre o corpo? Força resultante é zero, vai ter 60 para cima e 60 para baixo. O segundo item é que não dá para calcular, porque ele pede ali, ó, calcule o módulo da tração exercida pelo fio que une os blocos X e Y. Esse foi o item, então, anulado. Ele foi. E aí eu passei para quem teve pontuação. Essa pontuação vai para vocês. É melhor do que, às vezes, zerar apenas a questão e redistribuir os pontos. Vocês podem ser prejudicados. Então, não prejudiquei ninguém, eu acredito. Ficou bonitinho, então, né? Então, seria isso aqui, ó. Então, A seria força resultante zero. E o item B é um item nulo, então, né? Ele foi cancelado da prova. Mas foi o único cancelamento. Bora ver o segundo problema? Segundo problema já coloca para a gente aqui um sistema de polias. Né? Ele coloca aqui, ó.
Um sistema de polias é usado por um operário cuja massa é 60 quilos na atividade de rotina para elevar pequenas cargas a partir do chão. Aí dá uma olhada lá na apresentação. É um sistema que o sujeito usa uma polia fixa e uma polia móvel. Vamos desenhar isso aqui. Então vamos lá, para a nossa segunda dissertativa. Segunda dissertativa. Vocês vão perceber que a prova parecia um pouco com algumas questões das atividades que nós fizemos ao longo do caminho. Então não precisava nem trocar ideia, né, um com o outro, não, cara. Estudando a partir das suas atividades, né, revendo atividades, você já dá conta de fazer as provas. Né, e muito provavelmente o nosso futuro vai continuar assim. Legal? Vamos lá. E aí eu tenho aqui, ó, uma polia fixa no teto, uma polia móvel, no eixo da polia móvel, uma carga, uma massa M. E aí o operário vai puxar esse sistema, vou desenhar só a mãozinha dele aqui, ó. Só a mãozinha dele, ó. Mano, foi mal. Não sou muito bom para desenhar isso aqui, não, mas sou sim. Não sou não, mas sou sim. Vamos fingir que essa aí é a mãozinha do operário. Bora lá para o problema. Considere que as massas das polias são desprezíveis e os fios são ideais. Né? A gente não leva em consideração. O fio ideal é aquele que transmite força sem esticar. E ao longo de todo o fio ideal, a tração deve ter um único valor. Legal? Letra A. Calcule a intensidade da força que o operário deve aplicar no fio para que uma carga de 20 kg suba com velocidade constante. Galera, se a carga sobe com velocidade constante, vem cá, velocidade constante, o que significa velocidade constante? Movimento retilíneo uniforme, essa é uma situação de equilíbrio também. Equilíbrio. Cara, vamos combinar, em provas dissertativas, se eu te mostrei um desenho, tá? uma partícula interagindo com outra, cara, é muito importante, por favor, faça na prova um desenho, um diagrama de forças. A maioria entregou para mim só o cálculo feito, né? Tipo, isso menos isso, e não dá para aceitar muito bem a solução de um problema assim, é só 600 menos 100. Tipo, eu te pedi para fazer um cálculo, você foi lá e colocou um número menos o outro, mas eu não sei de onde que você tirou esses números. E é necessário colocar a equação que você está usando, ou o diagrama de forças. Legal? Então veja bem, essa massa está em equilíbrio, quer dizer que ela é puxada para cima com uma força de tração que tem o mesmo valor do peso dessa massa. Qual que é a massa considerada lá? 20 quilos. Então, peso 200 newtons. Não é isso? Qual que é o valor da tração que o cabo exerce para equilibrar, ou seja, manter aquilo andando com velocidade constante? Né? Se o sujeito pensar que essa tração tem que ser maior que o peso, cara, isso aí é igualzinho igualzinho como pensa Aristóteles, né? Essa tração tem que ser igual ao peso para manter o equilíbrio. Subir com velocidade constante é equilíbrio. Descer com velocidade constante é equilíbrio também. Lembra que quando chega uma tração, o cabo puxa a carga para cima, mas ao mesmo tempo puxa o eixo da roldana para baixo, com uma força de valor 200? Mas a roldana, vou fazer de azul aqui, ó. Essa roldana, ela tem que ser puxada para cima com uma força de valor 200 também. Porém, é uma força dividida entre dois agentes. Um deles, né, quem pega esse fio azul de um lado é o teto, e quem pega do outro lado é a mão do operário. O teto aplica 100 newtons e o operário aplica 100. Desse jeito, galera, quando a gente faz esse diagrama, a gente percebe aqui, ó, o que puxa a roldana para cima empata com o que puxa para baixo. Faz sentido? Faz sentido, não faz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eu não estou acompanhando aqui o chat, mas aqui a Ana Luísa perguntou o seguinte, ó, na primeira tem que colocar 0 Newton?
Não, você pode colocar força resultante igual a zero, ou só força igual a zero, e tanto faz. Né? A gente já sabe que aquilo é uma questão de equilíbrio. Na hora de fazer cálculo, né, quando a gente vai mostrar um valor, a força que o operário faz aqui, ó, força que o operário faz, 100 newtons. É uma questão fácil? É, a princípio sim, né? O operário está fazendo para baixo 100 newtons. Seguindo então, ó, a nossa letra A fica assim, ó. Não precisava nem fazer cálculo, não precisava fazer cálculo, mas teve gente justificando e teve um problema de muita justificativa idêntica, né? Era muito simples, não precisava. Segundo, esse aqui é o item A, né? Item B. A próxima pergunta é essa. É isso aí, Ana Luísa. Então, deu 100 newtons. Aí, letra B. Calcule a intensidade da força com qual o operário comprime o piso enquanto a mesma massa, né, ele vai fazer a mesma massa, descer com velocidade constante. Quer dizer o seguinte, não mudou nada não. Presta bem atenção. Para fazer o sistema subir com velocidade constante, esse cara faz uma força, ele mantém a tração no cabo aqui de 100 newtons para subir. Mas se essa carga estiver descendo, olha o que muda. Descendo, mudou o quê? No diagrama de forças, nada. Porque se a carga também desce com velocidade constante, ainda desce em equilíbrio, e o diagrama de forças continua o mesmo. Eu vou desenhar aqui, olha. Eu vou colocar aqui no meu desenho, fazer um desenho bem toscão mesmo, ó. Aí, ó. Esse é o operário, certo? Fiz um desenho bem toscão, que é para ser tosco mesmo, tá? Fiz um desenho aqui do operário. Dá para pegar ele bonitinho aqui? Agora vamos lá comigo. Eu quero saber quanta força ele exerce no chão quando ele faz essa situação que acontecer, né? Agora eu vou dar uma olhada no operário. Quais são as forças que agem nesse cara? Vocês sabem quais são, né? Um peso. Quanto vale esse peso? O operário tem quantos quilos? 60, não é? Peso dele, massa vezes gravidade. Então qual que é o peso do operário? 600 newtons, não é isso? Isso é a força que a gravidade faz nesse cara para baixo. E ele vai estar sujeito a duas forças para cima. Uma delas é o piso, né? Fazendo a força normal. Vamos representar essa normal aqui, ó. Normal. E tem uma força feita na mão dele, né? Porque pensa bem, ação e reação. Se o cara puxa a corda para baixo com uma força de valor 100, a corda puxa a mão dele para cima com uma força também de valor 100. Aqui, olha só, na verdade eu estou fazendo um diagrama de forças sobre o operário, mas foi perguntada quanta força esse sujeito exerce quando ele pisa no chão. É a força feita no piso. Repara que essa força aqui seria a reação dessa. Não é? Ou seja, normal seria o piso empurra o operário, então o operário empurra o piso para baixo com uma força chamada de N'. Ela não é exatamente essa força, é um par ação e reação, e eu queria saber, descobrir o valor dessa forcinha aqui embaixo. Deixa eu ver aqui, ó. Sim. Galera, travou a imagem assim, provavelmente deve ser a internet, velocidade da internet, beleza? Mas vamos lá, eu quero descobrir quanto vale esse N'. É a força do operário comprimindo o piso. É igual à força com que o piso comprime o operário. Eu quero achar o valor dessa normal. Como o operário também vai estar em equilíbrio, eu sei que somar normal mais a força, né, que a corda exerce na mão dele tem que empatar com o peso, né? Ou seja, o que puxa para cima empata com o que puxa para baixo. Isso aqui é uma equação de equilíbrio. Então, normal mais 100 é igual o peso desse sujeito, 600. 600 menos 100, a normal é igual a 500 newtons. Se a normal vale 500, né? Ou seja, se o piso empurra esse sujeito com 500, ele então empurra o piso para baixo com 500 também. Certo? Otávio, É um pouco complexa, né? Mas é uma situação de interações. Quem está falando aqui comigo? Ana Luísa. É porque falava que a velocidade era constante. Aí a aceleração é igual a zero, né? Tá. Isso. Então, eu fiz força igual a massa vezes aceleração. Aí deu força igual a zero.
Resultante zero. E Ah, aí? tá. Eu achei que era tipo. Aí eu peguei o peso dele e somei com zero, porque eu pensei nisso. Ah, entendi. Saquei. Mas veja bem, uma coisa é a gente determinar a força resultante, que no caso é zero, está todo mundo em equilíbrio, e outra coisa é determinar qual a intensidade da força que um transmite para o outro. Né? A força com que ele pisa no chão na hora de fazer esse exercício, né? Na hora de fazer não é exercício, é o trabalho dele, né? Tá legal? Então separe aí, força resultante e força aplicada são coisas diferentes. Legal? Legal. Muito bem, isso aí foi a nossa questão 2. Galera, muito provavelmente a gente não vai ter, né, o tempo total para, para resolver isso aqui tudo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada na apresentação, parei a apresentação, porque eu preciso de vocês aqui, galera. Eu preciso saber quem está presente na reunião agora. Vamos lá fazer? É aquele momento chamada surpresa. E aí eu vou precisar que vocês fiquem atentos aqui com o chat, pode ser? Pode responder aí no chat, até prefiro. Vamos lá então para a nossa chamada. Eu vou começar aqui com a turma com o primeiro Júpiter, pode ser, galera? Vamos lá então. Se prepare. E Ágata, está presente? Ágata, isso aí, Ágata. Alexandre, isso. Alice, boa Alice. Vamos lá. Isso. Ana Júlia Silva. Ana Luísa Taide. Não, tá aí. Ah, Ana Luísa tá aí? Não. Ana Luísa Mendes. Isso. Arthur Veloso. Tuzinho. Clara Gomes. Milo Canela. Clara Pimenta, tá aí? Isso aí. Fernanda Mendes. Ok. Giovana. Isso. Guilherme. Gustavo. Henrique. Otávio, Pois não? é, eu tava aqui, só que minha internet caiu, a Ana Luísa Taide. Ah, legal, 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 legal. Ok, valeu. Ok. Valeu. Aqui, ó. O Henrique tá aí. Isso aí, Henrique. Isabela Mendes. Tá aí? Boa. João Gabriel. João Emanuel. Presente. Boa. O João Matheus Rodrigues. Tá aí o João. Então, João Pedro Santos. Boa. João Vitor Lula. Isso aí, Lula. Júlia da Silva. Laura Pietra. Luísa de Oliveira. Maria Clara Lopes Aguiar. Maria Eduarda Dornelles e a Duda Xavier, tá aí. Maria Fernanda Alencar, não. Maria Luísa Lopes, Matheus Ribeiro e Tainá. A Maria Luísa tá aí, ó. Tainá também. Ficou faltando a minha lista? Confere aí. A Maria Fernanda, João Matheus e a Clara Canela. Clara, A Clara tá aí. Ela falou aí no chat. isso aí, isso aí. Beleza. Ficou faltando aqui, ó, só o João Matheus e Maria Eduarda. Nó, vou te falar, viu? A net aqui, a minha também tá muito ruim hoje aqui, não tá boa não. Vamos lá pra turma Saturno, galera. A Ana Flávia tá aí? Tá, não. A Carolina Bueno. Olá, Carol. Clara Rocha. Urias. Cláudio de Pádua. Presente. E aí? Daniel Simões. Presente. Boa. Gabriela. Ana Maria. Presente. Olá. Hanna Vadebach. Presente.
Júlia Rocha. Muito bem. Letícia. Luísa Pereira. Maria Cecília. Não. Maria Luísa. Sim. Boa. Maria Luísa Nobre. Mariana. Nobre. Presente. Sim. Mariana presente. Vamos lá. Marina. Presente. Matheus Augusto Ribeiro. Presente. Matheus Donato. Não. Nicole. Sim. Boa. Pedro Henrique. Pedro Ramos. Rafaela. Boa, Rafa. E Tiago Cansu. Tiago, Vitor Emanuel e Vitor Hugo. Vitor Hugo, ok. Ok. Então, quatro. Tá faltando aqui, ó, Pedro Ramos. Deixa eu ver. Maria Luísa Nobre e Ana Flávia. Otávio, a internet de Ana Flávia bugou. Ela não tá funcionando, não tá conseguindo entrar. Ah, tá legal. Mas ela não tá conseguindo entrar na reunião? Não conseguiu? Ela tá na chamada. Ah, sim. Sim. Ô, Otávio, Sim. na lista do Júpiter você falou que Maria Eduarda tinha faltado. Ela respondeu aí no chat, as duas. Conferir. É por isso que eu confiro essa parada tudo aqui, ó. Maria Eduarda. As Não. duas Maria Eduarda estão presentes. Sim, tá presente aqui, eu coloquei. Tá legal. Pedro Ramos está com problema aí na internet. Ok. Ok, João. Muito bem, João. Mas tá aqui. João Matheus, tá ok. Tá legal, companheiros. Mas eu acho que não dá pra gente avançar muito mais não. Sabe por quê? Já tá na hora do almoço. Ok, a gente já tem mais uma noção. Vamos fazer assim, galera. No próximo encontro, na semana que vem, eu acho que eu consigo resolver com vocês o restante dessa prova. Talvez algumas das questões. Otávio, Sim? Quem é que tá falando? Otávio, é que minha internet caiu na hora, que é Pedro Ramos. Ok, Pedro Ramos. Muito bem. Obrigado. Meus companheiros, então, seguinte. Tá ok, registrado aqui, Pedro. Então é o seguinte, né? Vamos combinar assim, no próximo encontro a gente faz isso. A gente resolve questões das provas, questões dissertativas e talvez algumas questões aqui do simulado. Vocês têm o gabarito, né? Então, é claro, vocês já sabem quais são as respostas, né? Vamos falar assim, vocês já sabem, já têm as respostas das questões. Mas se quiser discutir questões, né, a solução das questões, então, do simulado, a gente pode fazer na semana que vem. E esse é assunto muito curto, eu queria definir força elástica, a gente consegue fazer dentro dessa aula, então, tá legal? Já vamos deixar assim, já deixar feito o nosso encontro da semana que vem. Beleza, galera? Vamos fechar aqui para fazer o almoço daqui a pouquinho. Toca aqui. Socão. Até a próxima aí, galera. Valeu, tchau, tchau.